Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o CRC-SP Debate. O mercado profissional contábil segue em constante evolução. Por isso, preparar-se e se qualificar para novas competências tem sido cada vez mais uma regra. Os desafios estão aí com mais mudanças e cobranças. Você está preparado para um mercado que, entre outras competências, exige qualificações comportamentais? Este é o assunto do nosso programa de hoje, que tem a honra de receber Edgar Cornacchione, presidente do Conselho Curador da FIPECAF e professor titular da FEA-USP. Adriano Gilioli, professor universitário e conselheiro do CRC-SP. E ainda Maria Tereza Gomes, mestre em administração de empresas, jornalista e professora de MBAs de recursos humanos e carreiras. Vamos começar o nosso debate com a Tereza. Tereza, qual é a realidade e as tendências do mercado? Oi, Adriana, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Olha, qualquer profissional hoje tem que se preocupar com o que está acontecendo no mundo, né? Porque o mundo está mudando muito rapidamente, a gente está assistindo a grandes mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças tecnológicas que impactam o nosso dia a dia como um profissional. Se a gente pensar no macro, tem grandes tendências, por exemplo, em demografia. O envelhecimento da população é uma questão hoje global, é uma discussão global que vai afetar a nossa vida. Quem está começando hoje no mercado de trabalho tem que se preocupar. Quantos anos eu vou trabalhar? Será que vai ter emprego para mim? Quer dizer, é uma questão, por exemplo, que preocupa governos. O governo do Japão adotou recentemente uma política para incentivar as mulheres japonesas a entrarem no mercado de trabalho, porque lá menos de 50% das mulheres trabalham. Por quê? O Japão está preocupado de não ter mão de obra para a economia continuar crescendo. A gente viu recentemente a China acabando com a política do filho único. Não é porque a China está preocupada em os casais terem mais de um filho. A China está preocupada com a própria economia, em ter a reposição de mão de obra daqui a alguns anos. Porque a população da China também está envelhecendo, os casais também agora podem ter mais filhos, então essa reposição está garantida. No Brasil, a mesma coisa. A gente está vivendo atualmente uma questão que se chama boom demográfico, mas esse boom demográfico está acabando. A gente também vai entrar num processo de envelhecimento da população. E isso tem impacto no nosso dia a dia de trabalho, né? Outra tendência assim, que eu vejo como super relevante é a economia colaborativa, né? A gente está vendo a questão do Uber, os táxis brigando contra o Uber. Quer dizer, eu viajei para Nova York recentemente, em vez de ficar num hotel, eu aluguei um quarto pelo Airbnb. Quer dizer, isso também tem impacto. As pesquisas mostram que Nova York perdeu 1 milhão de diárias de hotel no ano passado, só porque as pessoas, em vez de ficar em hotel, estão ficando na casa dos outros. As pessoas estão trocando roupa, as pessoas estão fazendo muitas coisas que têm impacto no nosso dia a dia. Então, se eu trabalho, por exemplo, num setor que está sendo afetado por uma grande tendência mundial, eu tenho que começar a me preocupar. É bacana, Edgar. E essa situação entre a academia e o mercado, essas duas realidades, elas são conhecidas como estarem sempre distantes, continuam? Olha, Adriana, elas sempre estarão distantes na minha visão, né? E é saudável que estejam distantes. O que a gente não pode aceitar é uma distância muito exagerada. Então, a minha visão a respeito desse assunto é que o mercado ele está olhando para um momento de mais curto prazo. Ele tem uma situação a ser resolvida, tem um problema a ser resolvido e demanda profissionais capacitados para aquela situação, para aquela necessidade. A academia, por sua vez, ela olha para um instante de tempo o seguinte, ela não olha necessariamente apenas para o curto prazo. Ela busca orientação do seu currículo para verificar que profissional será demandado num futuro não muito distante. E como é que a gente pode preparar esse profissional para esse futuro não muito distante. E faz sentido isso, porque
uma pessoa em nível superior leva 4, 5 anos para se formar. Então eu tenho que pelo menos estar olhando uns 7, 8 anos à frente para ter chance de adaptar o currículo e preparar esse profissional para aquele estágio a que me refiro. Na nossa área, os profissionais de contabilidade convivem com um dilema que é muito interessante. É o quanto eu me volto para o tecnicismo e quanto eu me volto para situações mais humanistas na linha do que a professora Tereza mencionou. Quer dizer, como eu combino a minha formação, e isso não depende apenas da academia, mas depende também do próprio interessado e do mercado, como é que eu combino a minha formação para atingir de maneira mais apropriada isso? E a gente não pode esquecer que o profissional de contabilidade, a placa que o vende a mercado é confiança. É uma coisa menos técnica, é uma coisa mais de relacionamento. Adriano, então o que o mercado quer, o que o mercado espera do profissional de contabilidade recém-formado? É bastante interessante esse assunto, Adriana. Nós temos, como já citado pelo professor Edgar, essa diferença, né, entre o acadêmico e o profissional. E nós temos, obviamente, dentro da academia, uma educação mais conservadora. E nós temos no mercado de trabalho assuntos técnicos e assuntos práticos. Nós sabemos que o mercado contábil é um mercado bastante aberto, onde os nossos alunos poderão encarar uma atividade dentro de uma empresa, ou tendo o seu próprio escritório, ou trabalhando no órgão público, ou trabalhando até mesmo na própria academia, lecionando, ou no terceiro setor. E o que esse mercado espera deste aluno é uma profissionalização, vamos dizer assim, prematura, digamos, de passagem, porque o aluno sai com conceitos acadêmicos, teóricos, mas o mercado está esperando propriedades intelectuais técnicas, né? Então, lidar com assuntos fiscais, nós temos hoje aí um assunto bastante em alta, que é o famoso SPED contábil, o SPED fiscal, né? O SPED de forma geral. Então, é isso que o mercado está esperando desses alunos, que ele venha com uma carga acadêmica, sim, né, que é a base, a grande base, mas que ele tenha também aí uma formação técnica, mesmo que prematura, na área fiscal. E, Edgar, você tem uma pesquisa muito interessante. Eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre o trabalho do futuro e o futuro do trabalho na área contábil. Pois não, essa é uma pesquisa que me agrada muito desenvolver. A ideia básica é o seguinte: hoje nós temos uma concepção sobre trabalho e nós temos uma estimativa sobre o futuro. Então, pensar o trabalho do futuro é diferente do que pensar o futuro do trabalho. Parece um trocadilho, mas não é, e eu vou procurar brevemente manifestar essa minha visão. Há muitas pesquisas sendo feitas no exterior que demonstram que profissões que são altamente consolidadas há séculos, como medicina, advocacia, engenharia, inclusive a área de contabilidade, elas estão passando por transformações aceleradas no momento em que vivemos. Então, o que significa dizer é o seguinte, que parte dessas profissões elas são afetadas por uma série de fatores, um dos mais importantes é a própria tecnologia. Antigamente, uma pessoa de uma geração anterior à nossa ia visitar um médico, certamente a maneira do exame clínico era muito mais significante do que o exame clínico é hoje em função dos exames laboratoriais que são solicitados. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: o contador sofre esse aspecto. Eu posso olhar esse sofrimento de uma extinção, por exemplo, de parcela do trabalho do profissional de contabilidade, olhando isso com um amargo na boca. Eu procuro não fazer isso. Eu procuro olhar isso como uma valorização da nossa profissão. Porque a automação de algumas partes do nosso trabalho, do nosso exercício profissional, abre portas para que a gente possa fazer outras coisas. Com certeza. Né? A ideia por trás disso é a ideia da expansão do ser humano. Quando a gente busca um profissional de contabilidade, nós não estamos encerrando a nossa pesquisa, uma empresa não está encerrando a pesquisa naquele indivíduo. Aquele indivíduo é apoiado por sistemas, por softwares, por uma série de conhecimento acumulado, que hoje é muito mais disponível do que foi no passado. Então, é uma forma de encarar um fato que é muito interessante no momento que vivemos. As demandas mudam, vão mudar cada vez mais. Em relação às carreiras, Tereza, quais são as tendências do mercado? Nossa, as carreiras estão mudando muito, Adriana, estão mudando no Brasil, fora do Brasil, em tudo quanto é lugar. Algumas tendências muito claras, né, que a gente consegue ver. Uma já está sendo estudada há algum tempo, que são das carreiras sem fronteiras.
A gente antigamente, eu gosto muito de citar o exemplo do meu sogro, trabalhou a vida inteira no Banco do Brasil, era o orgulho da família, né? Aquela coisa, aquela carreira sólida, degrau por degrau, subia, né? Até chegar no momento de aposentar. Ele é aposentado hoje, tem o maior orgulho de ter participado do Banco do Brasil, carrega ainda até hoje a carteira funcional, né? Que era quase uma identidade na cidade dele, né? Isso acabou, né? Então, com o fim dessa carreira sólida, dessa segurança que as empresas antigamente davam para a gente começou a ver outras formas de fazer a carreira. Então, a Carreira Sem Fronteira é um novo jeito de ver uma carreira que se movimenta, que está sempre em movimento. Não tem a fronteira da empresa, não tem a fronteira geográfica, não tem nem a fronteira psicológica. Um dia você pode ser um matemático e no outro dia você trabalhar no mercado financeiro, enfim. Você mesmo, né? Você era jornalista, já mudou para a área contábil. Já mudei, já estou na minha segunda e pensando na terceira carreira, né? Então, acho que pensar na sua carreira sem esses limites que a gente tinha antigamente, que eram ótimos, meu sogro foi muito feliz, mas que hoje a gente não dispõe mais. Então, tem que pensar a sua carreira numa coisa dinâmica, que está sempre se movimentando. Uma outra tendência é a gente pensar a carreira não numa coisa que sobe naquela escadinha, vai assim, então você é uma promoção, você vai sempre subir. Não, hoje você pode caminhar lateralmente, né? Pensar na sua carreira que às vezes você caminha lateralmente e isso é um crescimento pessoal, um aprendizado, né? Então, pensar na sua carreira de uma maneira um pouco mais dinâmica, porque a carreira, ela é a soma das suas experiências de trabalho. Então, quando você chega no final da vida, fala assim, eu fiz uma carreira e isso foi a soma das minhas experiências. E isso tem que ter significado para você. Né? Adriano, isso tem significado aí para a geração Y, essa geração que está no mercado? Ouvindo a Tereza, assim, a gente vê o quanto tá distante, né? A geração, obviamente, do sogro com a geração Y atual. Estamos falando de uma geração extremamente dinâmica, uma geração Y extremamente ansiosa, um profissional, um jovem profissional, que acaba de entrar numa empresa numa segunda-feira e na quinta-feira já quer um aumento, na verdade. Um jovem profissional que vê muito valor, vê paixão naquilo que faz. E a geração anterior, a geração Y, é uma geração que quando você fazia o certo, você estava fazendo apenas a sua obrigação, né? E essa geração gosta de ser reconhecida. Nós estamos falando de uma geração que tem uma comunicação diferente, haja vista aí esse grande boom das redes sociais. Estamos falando de uma geração que tem um estilo diferente de conhecer as coisas. A gente conheceu um tema, nós tínhamos que ler um livro, dominar o assunto. Hoje eles acessam aí um Google, né, faz uma leitura na diagonal e já se diz conhecer daquele determinado assunto, né? Estamos falando de uma geração que divulga tudo, que compartilha tudo, sendo que a nossa geração escondia tudo, porque era o que nos valorizava, né? Ah, só eu sei fazer isso, então eu vou guardar essa informação para que eu seja procurado por isso, né? E uma geração de alto consumo, que aí os e-commerces estão aproveitando bem. Então, hoje, no mercado de trabalho, para você aproveitar, para você segurar este profissional da geração Y, é um desafio, possamos dizer, que diário. Porque você tem um conflito de geração, aquilo que eu aprendi com aquilo que aquele jovem aprende hoje, da forma que eu fui criado, como esse jovem foi criado hoje no mercado de trabalho. E, Adriano, às vezes também falta um pouco de equilíbrio, porque na geração que a Tereza citou, a pessoa queria permanecer a vida inteira numa empresa. Hoje a pessoa mal entrou, já quer sair. Já quer sair. É uma geração muito dinâmica, né? Para você contentar um jovem hoje não é tarefa fácil, é um grande desafio. Pode acrescentar, Tereza. Só acrescentando, qual é o tempo médio das que as pessoas ficam no emprego lá no Vale do Silício, que é a região de tecnologia nos Estados Unidos? 8 meses. 8 meses. Então, assim, meu sogro ficou 32 anos no Banco do Brasil, né? É um novo mundo, né? E a gente também observa, né, Edgar, a dificuldade, às vezes, para as pessoas se formarem na universidade, né? Porque muitos acham que não precisa, já saem no meio do caminho. Esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Às vezes ele é mal interpretado como tratando-se de evasão, só que há um tipo de evasão que é uma evasão com felicidade, quer dizer, eu saio do ciclo feliz, não frustrado ou insatisfeito, porque aquele ciclo parcial que eu estive me atendeu. Então a gente tem que olhar isso com carinho.
Muito bem, daqui a pouco você acompanha mais informações sobre esse assunto. Vamos agora a um breve intervalo. Nós voltamos já. Você está ligado na TV CRC-SP. O CRC-SP Debate está de volta para discutir como o profissional deve se preparar para as exigências do mercado contábil. A gente começa aqui falando com a Tereza. Tereza, além das competências técnicas, quais outros aspectos são valorizados pelo mercado? Olha, com esse mundo em constante mudança, a adaptação rápida é fundamental. Quer dizer, quem não consegue se adaptar a um mundo em que um dia você acorda com a inflação X e vai dormir com a inflação 2X, ou com o dólar a 3 e vai dormir com o dólar a 4, quer dizer, não vai sobreviver. Então, essa capacidade de adaptação é fundamental. Saber tomar decisões rápidas também é fundamental. Quer dizer, como é que você, diante de uma circunstância, diante de uma necessidade, como é que você toma a decisão? Comunicação, né? Nós somos de comunicação, a gente sabe a importância de comunicação. Como é que você comunica o que você está fazendo? Como é que você se comunica com o seu cliente, com o seu funcionário, com o seu fornecedor? Então, saber se comunicar também é fundamental. Você gostaria de complementar, Adriano? Claro. Em relação ao assunto comportamental, é importante salientar que o profissional está envolvido num mundo extremamente dinâmico, né? E cada cenário tem a sua particularidade, né? Então, se eu estou numa sala de aula, ali eu sou um aluno envolvido com infraestrutura, tecnologias e pessoas diferentes. Se eu estou na minha casa, eu sou um filho com estrutura, pessoas e tecnologias diferentes. Obviamente, se eu estiver no meu trabalho, também tecnologias, pessoas, infraestruturas diferentes. E isso exige do profissional um autocontrole. E aí eu gostaria de citar um pouco, né, o uso das inteligências, né, da inteligência emocional, das inteligências múltiplas, para ele poder se comportar neste cenário que é altamente dinâmico, né? Seria essa a minha dica. E Edgar, você tem uma pesquisa sobre economia a preço zero. Você pode explicar para a gente o papel do profissional da contabilidade nessa teoria? Sem dúvida. Para mim, o profissional da contabilidade ele vai se valorizar conforme mencionou a professora Tereza, conforme ele abraçar competências que são, de certa forma, um pouco diferentes daquelas competências mais técnicas que são comuns de observarmos nessa profissão. Como foram mencionadas, eu acrescentaria a competência de raciocínio crítico. E para dar esse exemplo, ligando com a pesquisa de economia a preços zeros, o profissional de contabilidade se debruçar mais sobre o negócio, trabalhar um pouco menos para o governo e trabalhar mais para o negócio. E como é que ele faz isso nessa pesquisa de economia a preços zeros? É um desafio enorme que a pesquisa hoje ela está engatinhando nesse aspecto. Quem é meu contraparte é um professor de Yale, da área de economia. E, na verdade, a ideia é o seguinte: como é que eu como empresa, posso oferecer um produto ou um serviço a preço zero? Eu tenho custo, mas eu ofereço esse produto ou serviço a preço zero. E se pararmos para pensar, nós vamos verificar hoje quantos produtos e serviços nós já consumimos a preço zero. Então, e não estou dizendo que é algo relacionado a subsídios cruzados. É uma nova forma de você monetizar os negócios. E o público desse nosso programa, o público que é o profissional de contabilidade, o estudante de contabilidade, vai entender bem a linha de raciocínio, que é o seguinte: eu tenho custo vinculado à geração de um produto e serviço que, historicamente, foi sempre coberto pelo principal beneficiário desse produto e serviço, por meio do preço. O que acontece hoje é que eu quebro isso, o beneficiário não mais é o único responsável pela cobertura desses custos, e eu tenho uma gama de outros agentes que se responsabilizam por isso. Você vai dividir esse custo. Esse custo ele vai ser coberto por outros agentes que têm interesse nesse consumidor. Então, o profissional de contabilidade entende bem, a diferença é o seguinte: eu tenho custo, eu não tenho preço, mas o conceito é que receita não é formada apenas de preço. Então, eu posso obter receita, posso obter lucratividade sem ter preço nessa minha equação. E isso é uma ruptura tremenda. Aqueles que são ligados à contabilidade gerencial, por exemplo, sabem o conceito de ponto de equilíbrio, que é um conceito que eu prezo muito. Como é que eu calculo o ponto de equilíbrio quando o meu preço é zero, o meu custo variável tende a zero?
né? Então, sem tornar o assunto muito técnico, essa é a base da reflexão, que só o profissional de contabilidade vai poder ajudar a solucionar. Dá um exemplo prático para a gente desse preço zero, por exemplo, no escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade ele tem insumos das mais diversas naturezas. Esses insumos, eles hoje são precificados, o escritório tem que cobrir esse valor. Na verdade, se o fornecedor desses insumos enxergar que o escritório pode trazer de consequência para ele, além do dinheiro, além do preço, ele já resolve essa equação. Mesma coisa numa bebida, num vinho. Será que a melhor coisa que a empresa que vende vinho precisa receber de você, consumidora de vinho, são aqueles reais correspondentes ao preço? Adriano, o que o Edgar está falando também é um pouco de inteligência. Você que falou das múltiplas inteligências, também é a inteligência cooperativa, não é? Sim, sim. Nós temos aqui, inclusive, uma questão lógica, matemática, e que para nós contabilistas é uma grande barreira, um grande tabu aí para ser quebrado, né? Quando você fala de ter uma empresa se movimentando sem preços em seus produtos, né? Mas é um assunto extremamente passível de ser analisado e implantado. E né? também, não é, uma mudança de comportamento. O Adriano falou no bloco anterior sobre que antes as pessoas escondiam o seu conhecimento, hoje compartilham. Isso tem muito a ver, então, com parceria, né? Uma grande mudança no comportamento, a parceria até mesmo na empresa, entre os profissionais. É porque ninguém mais faz nada sozinho, né, Adriana? Então, hoje a gente está caminhando para uma economia compartilhada, conhecimento compartilhado, equipes, né? Um dia você está numa equipe, outro dia você está numa outra equipe. E o que é importante em tudo isso, né? É gostar do que você faz, né? Se você está feliz, está gostando do que você faz, isso tem significado para você, você vai se dar bem. Então, acho que como recado, assim, olha, tudo é relevante, mas principalmente goste do que você faz. Para fechar aqui a nossa conversa, Edgar, então o desafio do profissional é esse. Então já pega esse recado aqui, já começa a mudar já, a partir dessa teoria, por exemplo, do preço zero. Sim, sendo o meu recado para aqueles envolvidos com a nossa profissão é justamente avançar, né? Olhar mais o negócio, olhar mais os desafios e abraçar a profissão, porque nós precisamos valorizar ainda mais uma profissão que já tem um enorme valor para a infraestrutura financeira de uma nação e para o desenvolvimento da nossa nação. Bom, eu quero agradecer pela presença de todos vocês aqui no nosso programa. Sucesso e voltem sempre. O programa de hoje termina aqui. Fique por dentro do que é notícia no setor contábil com a programação da TV CRCSP. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/CRCSP Oficial. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Acompanhe a programação da TV CRCSP, a TV da contabilidade na internet.